Olá pessoal, eu sou a professora Ângela e o tema da aula é funções injetora, sobrejetora e bijetora. Funções injetora, funções sobrejetoras e funções bijetoras são algumas propriedades que caracterizam as funções, uma função de um conjunto A para um conjunto B, ou seja, a função de A em B. Antes de nós falarmos sobre elas, vamos lembrar um pouquinho sobre o que é uma função. Quais são as características que uma função tem que ter para ser uma função? Observando aqui o nosso diagrama, nós temos o conjunto A e o conjunto B. Observem que do conjunto A para o conjunto B não sobra elementos em A. Só sai uma flecha de cada elemento de A. Então, observando aqui, olha, todos os elementos que estão aqui no conjunto A, eles têm um correspondente no conjunto B. Nesse conjunto A aqui, não sobra nenhum sem pelo menos um correspondente lá no B. Por isso que eu anotei aqui, olha. Só sai uma flecha de cada elemento. Então, de cada um dos elementos, eu só tenho um correspondente. Já aqui, no conjunto B, eu tenho elementos que sobram. Isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer. Agora, quando nós temos uma função injetora, quando que eu posso falar que ela é injetora? Quando ela tem as seguintes características. Ela é função, ou seja, ela tem que ter estas características, ela tem que obedecer isso daqui. Não sobrar elemento, percebam, não sobra elemento. Todos os elementos aqui estão associados a pelo menos um elemento lá do conjunto B. Além disso, olha, no conjunto B, quem leva a flechada, ou seja, quando eu associo um elemento aqui do conjunto A lá no conjunto B, esse elemento que foi associado, olha, ele só é associado uma única vez. Então, essas são características de uma função injetora. Já uma função sobrejetora, quais são as características? Primeiro, ela tem que ser uma função. Para ela ser uma função, ela tem que o quê? Obedecer às características de uma função. Ou seja, no conjunto A não sobra elemento. Além disso, só sai uma flecha de cada elemento de A. E também, olha, não sobra elemento em B. Então, além de todos os elementos aqui estarem associados ao conjunto B, aqui no B não pode sobrar elemento. Olha, este elemento está associado a esse, esse a esse, esse a esse, esse a esse e esse a esse daqui. Mas não sobrou ninguém, como por exemplo aqui em cima, onde nós temos ali o 3, que ficou sozinho. Então, para ser sobrejetora, ela obedece essas características. Agora, quando nós temos uma função bijetora, quais são as características para que uma função seja bijetora? Ela tem que ser uma função, ou seja, todos os elementos de A aqui, olha, eles estão associados a alguém de B, não sobra elemento em A. Só sai uma flecha de cada elemento de A para os elementos de B, porém ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, além de não sobrar elemento em A, porque é uma função, só sai uma flecha de cada elemento, olha, não sobrou nenhum, só sai uma flecha de cada elemento, e ela tem que ser sobrejetora e ao mesmo tempo injetora. A injetora, qual é a característica diferente aqui da função? No conjunto B, quem leva a flechada leva uma única vez. E já na nossa sobrejetora, não sobra elemento em B. Então, percebam que não sobrou elemento em B também. Então, essas são as características que irão formar uma função bijetora. Resumindo, funções injetora, sobrejetora e bijetora são aí características que nós podemos definir e identificar como propriedade de uma função f de A em B.
E esta foi a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Muito obrigada e até mais!